falha. O que fazer diagnóstico de falha, gente? A gente comentou ontem, bem no finalzinho da aula, que um equipamento está com problema. O que eu preciso fazer? Preciso ter um acompanhamento desse equipamento mais próximo e para que eu consiga ter noção de qual que está sendo, qual que vai ser a confiabilidade desse equipamento. E geralmente o bom para um processo é que a gente consulta o pessoal da área, o pessoal que está já acostumado a trabalhar com aquele equipamento. Porque talvez eu tenha vamos pensar, eu já tenho ali até dentro da nossa área um equipamento para diagnóstico de falha do tipo raio-x, né? Ou do tipo, né, que eu consiga ver as partes internas do equipamento. Seja uma câmera térmica, seja o que for. E eu, talvez, só verificando, por exemplo, esse rolamento, ele está superaquecendo. Mas por que esse equipamento está superaquecendo? Qual que está sendo justificativa para esse equipamento estar superaquecendo? Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer uma busca, vai precisar estar fazendo uma análise desse equipamento para que a gente consiga chegar no consenso, chegar no relatório, beleza? Por isso que nesse slide a gente vê, analisar qual está sendo defeito, né, do dispositivo, conversando com o operador ou com a pessoa que presenciou o momento da falha e verificar, por exemplo, se houve algum barulho, ruído, se estava ocorrendo algum tempo esse ruído, né, algum tipo de choque, se o painel estava ligando e outras informações que poderão dar subsídio para a compreensão do problema que motivou o sistema a não estar funcionando corretamente. Seria o que a gente está procurando, pessoal, nesse momento, sobre a confiabilidade, é estar procurando acertar as nossas metas, né? O que é a meta? É a gente buscar uma estratégia para que aquele equipamento, por mais que seja um equipamento antigo, que é comum que a gente vai ver na nossa área, por exemplo, os equipamentos da área de mineração, hoje vocês vão perceber que tem equipamento ali dentro ali que está ali desde o dia que fundou a empresa. Ou seja, tem equipamentos que estão ali pelo menos 20 anos. Alguns equipamentos mais novos, que foram substituídos há 5, 10 anos, certo? E todos esses equipamentos, eles vão ter uma ocorrência comum de falha. Por isso que ontem a gente já falou sobre isso, que todo equipamento ele precisa ter um histórico. Com esse histórico, eu consigo começar a iniciar o nosso relatório. E com esse relatório, sabendo os tempos que ele possui entre as falhas, sabendo o tempo que esse equipamento está... o tempo que eu tenho para consertá-lo, ou o tempo que esse equipamento funciona até a próxima quebra, eu tendo todos esses relatórios, eu consigo criar aí, então, um relatório de confiabilidade. Eu tendo um relatório de confiabilidade, a gente, como técnico, daqui a pouco, a gente vai conseguir entregar para a nossa gerência, para o pessoal da área da gerência executiva, tudo que esse equipamento ele pode gastar no próximo ano. Por exemplo, eu tenho esse equipamento, e eu cheguei à conclusão que o grau de confiabilidade dele é 50%, ou seja, ou ele vai funcionar metade do tempo, ou ele daqui a pouco ele está todo quebrado, né? Ou ele vai deixar o sistema. E isso para o nosso processo é interessante, que a gente está dentro de uma empresa, a gente pode dizer que a gente está dentro de uma multinacional, onde o que mais importa dentro dessas empresas é o lucro. Então, eu estou visando o lucro, estou buscando um retorno econômico. Então, se eu chego hoje dentro do escritório da direção executiva, do diretor executivo, ou do gerência geral, até que seja, e falo para eles, esse equipamento XY lá, eu tenho 50% de certeza que ele vai
falhar no próximo mês. Isso traz para a gente argumentos para que o pessoal da área do processos, eles liberem, então, alguma forma, dinheiro, né, condições econômicas para que a gente possa resolver os problemas da manutenção, certo? E deixar esse equipamento de uma forma que aumente essa confiabilidade que a gente estava depositando, né, no mesmo, beleza? Então, a gente viu que há 3 tipos de disponibilidade: disponibilidade inerente, a disponibilidade técnica e a disponibilidade operacional. A disponibilidade operacional seria aquela hora que ele está funcionando, mas ele está, né, a qualquer momento pronto para quebra. Prioridade. Durante o processo da linha de montagem de uma empresa, podem ocorrer imprevistos com falhas paralisando o setor produtivo. Ontem a gente comentou sobre os equipamentos de linha contínua. Existem equipamentos ali, por exemplo, não existe um bypass, uma correia transportadora, por exemplo. Se essa correia transportadora ela tiver um imprevisto, vamos pensar lá na CBMM, que já foi para o lado aqui da Boca da Mata, sentido Sacramento, já viu como que é aquela correia. Hoje tem 2, né? Hoje facilita muito, mas vamos voltar um pouquinho no tempo aí, há uns 5 anos atrás. 5 anos atrás, a gente, dentro da CBMM, eles tinham somente uma correia de 4 quilômetros de extensão. O que aconteceria com aquela correia se ela tivesse um problema, um rompimento, por exemplo, ou qualquer parte dela falhasse? Os equipamentos, os caminhões, por exemplo, que vamos comparar os modais de transporte, vamos lá no modal de transporte e comparar o custo de transporte por equipamento por caminhão, por exemplo, e o custo de transporte por um transportador de correia. O caminhão ele pode chegar aí a 40 vezes mais caro, né? Então, o que está acontecendo? Enquanto eu estou gastando aí na faixa aí de 20 centavos para poder transportar 1 tonelada de material até lá dentro dentro da produção, daqui a pouco eu vou estar gastando aí seus R$8, né, para transportar cada tonelada de material lá dentro da produção. E isso quando a gente está falando que dentro da mineradora eu preciso carregar na faixa de 3.500, 4.000 toneladas dentro do processo, eu vejo que o equipamento transportador de correia, se ele estragar, ele vai dar um prejuízo enorme para o nosso processo, certo? Isso a gente vai falando em cada hora. Pensa no rompimento de uma correia. Então, todos esses problemas, eles precisam ser, né, verificado se essa situação ela está com alta prioridade, com baixa prioridade, como está sendo o nosso processo, se eu vou ter aquela peça sobressalente do nosso equipamento, ou se eu vou precisar solicitar essa peça de outro estado, de outro país. Muitas vezes nossos equipamentos eles são importados. Então, esse grau de confiabilidade, ele precisa andar junto com a gente ali, dos nossos relatórios. Gente, estamos falando sobre todos vocês, que são planejadores de manutenção. Vocês estarão trabalhando nessa linha de frente. Então, quando você, como planejador de manutenção, qual que vai ser o seu principal objetivo? Conhecer os equipamentos, saber qual equipamento que dá a maior quantidade de problema, saber os equipamentos que possuem um grau maior de confiabilidade, para que no dia ou no momento, com as estatísticas que a gente tem, pessoal, a gente consegue às vezes até prever, né, quando é que um equipamento ele vai falhar, certo? Então, vamos lá no manual do fabricante estou falando aí das partes, uma polia, por exemplo, né, da correia da polia, vamos pela correia. Então, eu sei que aquela correia ela dura 4.000 horas. Então, eu sei que se eu fizer uma preventiva, executar a manutenção preventiva de forma
de forma excelente, de forma assim, com confiabilidade, eu vou conseguir deixar o equipamento funcionando continuamente. Beleza? Então, prioridade, eu vou ter que conhecê-la. O processo da linha de montagem de uma empresa pode ocorrer imprevistos, com falhas, paralisando o setor produtivo. Devido a isso, é necessário identificar qual dos processos representa maior prioridade. Para isso, consulte e analise o mapa de trabalho de cada equipamento. Essa ação denomina-se de prioridade de manutenção. E de acordo com essa propriedade, a gente vai ter lá, não, isso é uma manutenção urgente, é uma manutenção necessária, manutenção desejável, ou é uma manutenção adiável. Para essa situação, pessoal, daqui a pouco a gente vai lembrar daquela ferramenta GUT. Quem lembra dessa ferramenta? É uma ferramenta que ela entrega para a gente uma taxa de gravidade, uma taxa de urgência e uma taxa de tendência. Deixa eu ver se eu consigo achar uma figurinha aqui para que a gente consiga encontrar. Então, isso é muito urgente, deu uma nota de 1 a 5. Isso é muito grave, deu uma nota de 1 a 5. Isso é muito tendencioso, tem uma tendência para prejudicar o processo. Então, eu vou pegar todos esses valores e multiplicar um pelo outro, que a gente vai chegar aí numa taxa de até 125, que seria, para esse caso que a gente viu, uma taxa de alta urgência, né? Olha, deixa eu ver essa figurinha aqui, olha lá para vocês verem, ó, nota de 1 a 5, extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave, sem gravidade. Ou o extremamente urgente, muito urgente, urgente ou pouco urgente. Então, eu pego isso aqui, né? Isso a gente vai falar chamar ela de matriz GUT, tá, pessoal? Quando eu pego essa matriz GUT, agora eu consigo verificar se a nossa manutenção ela vai ser urgente ou ela pode ser adiável, certo? De acordo com o número que a gente chegar aí. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente vai usar um pouquinho dessas ferramentas. Gente, vocês lembram da câmera térmica que a gente tem no Senai? O Vitor já comentou comigo que vocês já trabalharam, né? Que vocês já utilizaram ela. Então, essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar, então, para a gente estar analisando a nossa prioridade ou a disponibilidade desse equipamento, como que ele vai ser, né? Com isso, eu vou estar transformando o nosso processo, aumentando a nossa estratégia, para que as notas metas sejam alcançadas. Bom, a termografia, que é uma das técnicas da manutenção preditiva, permite captar temperaturas elevadas nos equipamentos devido ao atrito. E entre as partes mecânicas, calor liberado por painéis elétricos, trocador de calor, compressor, vasos de pressão, reatores, chaminés e por aí vai. Com as imagens técnicas, as devidas correções podem ser efetuadas. Quem conhece essa parte aí quem conhece esse equipamento aí? Um redutor, né? Do lado de que a gente tem um motor, isso, e aqui o redutor. O redutor ele serve então para diminuir a velocidade. Então, provavelmente, o que está ocorrendo ali, pessoal, eu vou ter provavelmente um atrito. Lembra que aqui nesse local, esse localzinho é aquele local onde a gente tem a junção, né, dos eixos. É comum ter um sobreaquecimento. Certo? Mas por que o redutor ele está com a temperatura tão alta? Veja que aqui a temperatura está chegando lá nos seus 65, 67 graus. Certo? Provavelmente é algum tipo de manutenção que precisa ser feita. Certo? Gente, vamos lá ver qual que são as estratégias. O que é estratégia, pessoal? É a gente saber escolher, naquele caso, da prioridade. Vamos pensar na prioridade. Eu preciso de uma manutenção corretiva? Eu vou precisar de uma manutenção preditiva. Qual que é o problema aqui, pessoal? Que a gente vê nessa situação. A gente vê um equipamento, tá?
que está com um problema muito grande. Esse equipamento, ele possui stand-by. O que é o stand-by? Ele possui um bypass, tem outro equipamento. Vamos pensar aqui num caso que eu comentei com vocês da CBMM. Então, eu tenho uma correia transportadora. A correia transportadora só tem uma via, certo? É só uma linha só. Eu não tenho outro equipamento para substituir ela, a não ser o próprio caminhão, né? Tudo bem, lá na mina da CBMM está tudo ok, eu consigo fazer esse trabalho de forma adequada, substituir o caminhão. Mas vamos pensar lá dentro da nossa operação de mineração, que eu tenho um transportador de correia, esse transportador de correia ele está numa altura elevada, ele não possui bypass. E se esse equipamento estragar, o que eu preciso fazer? Né? Não existe outra situação a não ser a manutenção corretiva, certo? Ou quando eu tenho... Oi, Wesley, mostrando a carinha aí, né? Ou quando eu não tenho a possibilidade de fazer a prevenção de falha. Existem equipamentos, pessoal, que vai ser difícil a gente entender quando é que ele vai falhar, certo? Quando o impacto de falha é nulo ou é muito baixo. Quando o custo de reparo for baixo, inviabilizando fazer o custo de manutenção preventiva. Gente, o que é mais caro, fazer a preventiva ou fazer a manutenção corretiva? Vai depender do caso, né? Talvez uma preventiva eu preciso esperar tanto tempo para a gente fazer atuação naquele equipamento. Durante esse tempo eu posso fazer o planejamento. Todos esses valores, eles precisam ser levados em conta. Por mais que quando a gente pega, por exemplo, a manutenção corretiva, vamos chamar ela de reativa, né? Quando essa manutenção corretiva ela for usada, se eu esperei nosso equipamento falhar, entrar em modo de falha, o que acontece com essa manutenção corretiva? Ela pode custar até 7 vezes mais do que a manutenção preditiva sensitiva. O que é isso? É aquela manutenção que todo dia você, como planejador mecânico, passa próximo nesse equipamento e verifica temperatura, verifica a cor do óleo, verifica se o lubrificante está na forma correta, está na coloração correta, está numa viscosidade correta. Isso é sensibilidade preditiva, sensível, que a gente passa lá todos os dias para verificar o nosso equipamento de perto. Wesley, é assim, daqui a pouquinho a gente corre lá para resolver nossos exercícios, beleza? A manutenção sistemática, o que é manutenção sistemática? É aquela que ela tem eficácia no controle por tempo e tem a possibilidade de monitoração por condição. Só que a sistemática também, gente, ela possui um custo alto. Ela custa até 3 vezes mais caro do que aquela preditiva sensitiva. Então, vocês estão vendo que agora a gente está começando a dividir os nossos tipos de manutenção, né? E a manutenção preditiva proativa. O que é manutenção preditiva proativa? É aquela que eu já... Não, olha lá, ó, eu estou fazendo uma preditiva, eu sei que o rolamento ele vai estourar, mas geralmente a preditiva, ela espera o tempo exato, né? Vamos pensar, no manual está falando que aquela correia, daquela correia, ela vai se perder com 500 horas. E no momento que ela se perder, a gente troca ela, certo? Mas olha ali, ó, quando eu estou fazendo isso num maquinário que é crítico, esse custo de reparo ele pode ser alto. E o tempo de reparo pode ser longo, porque eu estou falando de equipamento velho, equipamento antigo, e quando esse equipamento entre as 500 horas, pode ser que
eu não tenha mais a possibilidade somente de trocar aquela correia. Eu vou ter que trocar, né, várias outras peças desse equipamento. A falha com impacto é relevante na produção, segurança e meio ambiente. Se me ajudar, eu entro nesse acesso e aparece a antiga sala de mineração. Esse que é o Dudu, não é? Ô, Eduardo. Eduardo, provavelmente na hora de entrar você está entrando. Qual é o e-mail antigo seu, tá? Você não está entrando com o e-mail do Senai Aluno. Beleza? Esse é o seu problema. Então, só lembrando, quais são os tipos 3 principais de manutenção existente, né? Como escolher o melhor tipo de manutenção para seu equipamento e quais os critérios que devemos estabelecer para cada caso. Isso são perguntas que no dia a dia, gente, às vezes você vai se tornar fácil de responder, né? Mas a gente precisa estar com o conhecimento adequado. Vamos lá, então. Os 3 principais tipos de manutenção. Temos a corretiva, que é aquela que a gente faz a atuação logo após a ocorrência da falha ou da pane, destinada a recolocar o NID em condições para executar uma função requerida. Qual que seria a outra próxima? Aquela preditiva. É a manutenção efetuada em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item. E a terceira, que é a preditiva, que é aquela que a gente prevê os nossos problemas, né? Isso, a preditiva, pessoal, ela já está muito conectada aí com a nossa indústria 4.0, né? Hoje, por exemplo, o pessoal da mecânica, por vezes a gente vê eles andando dentro da área com um tablet aí, né? Olha, veja que o tablet hoje ele já possui uma câmera térmica e essas usinas que a gente tem hoje, essas usinas de processo, a maioria delas são mapeadas em 3D. Fazendo um mapeamento da nossa oficina, da nossa usina em 3D, eu consigo agora estar fazendo a nossa preditiva de forma bem mais sofisticada. Porque, olha, eu cheguei ali, fiz uma filmagem daquele equipamento, estou vendo que ele está superaquecido. Aí, isso já vai diretamente para um relatório. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, não sei se você já estudou, sobre os programas denominados ERP. Para que serve esse ERP? Ele serve do tipo de auxílio, né? Eles estão, daqui a pouco, a gente entra nos termos corretos aí, a gente vai até falar sobre alguns tipos de programas do tipo ERP. Mas esses programas nos ajudam, esses softwares, né? Nos ajudam a fazer os planejamentos para cuidar desses recursos, certo? Esse software, então, ele captura essa imagem, armazena e joga lá naquele relatório, naquele histórico de cada equipamento, para que daqui a pouco a gente consiga fazer a entrega, né? Analisar todo o nosso processo, para daqui a pouco a gente fazer uma manutenção de acordo com a necessidade e no momento necessário. A manutenção produtiva total, que essa sim acabou fazendo o melhoramento da manutenção preditiva, certo? A manutenção produtiva total é basicamente você pegar aquele operador, vamos pensar lá no pessoal da área. A gente sabe que lá na Mosaic, por exemplo, Mosaic Araxá, onde
A gente tem equipamentos, né, mais escassos, equipamentos mais antigos, e onde a gente, às vezes, tem alguns problemas até, né, com a área da manutenção aí. Então, a manutenção difícil de ser feita, uma manutenção complicada de ser feita. Então, se eu tenho poucos mecânicos dentro da nossa área, essas manutenções, elas tornam dificultosa, né, para serem feitas. Então, eu tenho pouco pessoal na manutenção preditiva, porque a nossa área lá, a nossa gerência, ela está dividido da mesma forma ali que a gente está vendo. Eu tenho gerência de manutenção, essa gerência de manutenção ela vai ser dividida na área de preventiva, na área de preditiva e na área da corretiva. Só que eu posso ter uma quarta área para que nos auxilie. Ele não é, né, totalmente uma área da mecânica, mas eu posso treinar um operador que auxilie o pessoal da mecânica. É onde surgiu essa TPM, manutenção preventiva total. De onde surgiu a TPM, gente? A TPM também é uma filosofia lá dos pessoal do Zoinho Puxado, é uma filosofia das grandes corporações, tipo a Toyota, onde o seu funcionário, ele é responsável ou corresponsável para que aquele equipamento ele tenha um ótimo funcionamento. O seu funcionário, ele vai precisar ter um conhecimento essencial para que ele coloque o funcionamento, né, coloque o equipamento em funcionamento para que ele também possa usufruir da eficiência do equipamento. Então, quando a gente vê lá a filosofia do TPM, a gente vê que ela é baseada na manutenção autônoma. O que é uma manutenção autônoma? Ele é quase tipo assim, um equipamento que está quase quebrando, o equipamento, a gente tem que fazer aquele paliativo para que aquele equipamento continue em funcionamento. A manutenção planejada, melhoria específica, muito baseada no operador, educação e treinamento, outra, né, filosofia baseada em cima do operador. Como que eu vou operar um equipamento se eu não tenho conhecimento dele? Então, é necessidade de treinamento para que esse operador possa, então, fazer a operação do equipamento de forma correta. Controle inicial, manutenção da qualidade. A gente tem as áreas administrativas, segurança, higiene e meio ambiente, que até há pouco tempo a gente não ouvia falar em nenhuma das três tipos de manutenção. Então, isso foi incorporado aí aos nossos sistemas de manutenção. Bom, estratégia de manutenção, então, a manutenção corretiva, ela é do tipo quebra, conserta. A gente precisa tomar cuidado aqui com o custo de reparo, porque se você tem o equipamento parado, vamos pensar, né? Está sujeito aí, primeiramente, que eu vou ter que ter as peças de sobreposição em estoque, certo? E isso agora, a gente já começa tendo um problema que estoque é custo, né? Estoque, ele tem um custo altíssimo para a empresa. De tanto que a gente chega em algumas empresas aqui mesmo em Araxá, você chega no almoxarifado, você verifica que ali tem trocentos, né? Trocentos equipamentos sobressalentes. E isso, principalmente, é porque a filosofia que a gente tem nas empresas ainda é uma filosofia que baseada na manutenção corretiva. Daqui a pouco a gente vai ver um slide aí que a manutenção corretiva,
ela começou a deixar de existir há pelo menos 70 anos atrás, certo? Lá na Segunda Guerra Mundial, né? A gente está finalizando ali a Segunda Guerra Mundial, então a gente estava deixando essa filosofia da manutenção corretiva para trás. E até hoje existem empresas que preferem a manutenção corretiva do que as outras manutenção, né, preventiva ou preditiva. Então, a manutenção preventiva sistemática é aquela que tem atuação em intervalos regulares, pode apresentar altos custos devido às trocas desnecessárias, ou seja, prematuro. O rolamento ele vai estragar daqui 100 horas. Então, a gente já vai lá e troca. Será que aquele equipamento ele não suportaria mais algum tempo? Né? Por isso que a preditiva ela acaba sendo mais atrativa em questão de custos. Eu não vou precisar ter tanto estoque. Não vou precisar estar trocando minhas peças, meus acessórios aí antes do momento, antes da hora. Para essa situação, eu não vou precisar de estoque. Se eu não preciso de estoque, quer dizer que o meu custo está bem abaixo do que se eu estivesse falando somente da preditiva. Então, verificando essa situação sobre a geração das manutenção, a gente está lá, primeira geração, a segunda geração, terceira geração e a quarta geração. Essa data aí, pessoal, a partir do ano 2001, algumas literaturas supõem que ela nasceu em 2010, então vamos deixar na literatura aí que vocês vão encontrar alguns autores que vão falar que a quarta geração começou em 2001 e que há algumas outras gerações e que outras literaturas vão dizer que essa filosofia começou a partir do ano 2010. Mas o que é importante a gente entender que essa última década passada, né, as 2 últimas décadas, a gente viu que os carros eles se tornaram totalmente, né, autorreguláveis. Por exemplo, a gente vê hoje os carros da Chevrolet hoje, né? Estou falando de carros que a gente vê muita propaganda aí na televisão. Na Chevrolet hoje, quando você pega um Cruze aí, por exemplo, se o carro tem problema, uma falha mecânica, uma falha de processo, né, no funcionamento ali do motor, o próprio carro já se autoencarrega de enviar o laudo técnico para o pessoal da concessionária. Né? Está aparecendo indústria 4.0. Na indústria 4.0, hoje a gente já vê equipamentos com esse tipo de funcionamento. Se o equipamento ele começa a ter a falha, ele já envia um laudo para um sistema de sala de controle, avisando, olha, o equipamento X, ele está com falha, né? A falha nos acessórios tal e tal. Bora lá. Então, na primeira geração, a gente tinha a manutenção corretiva, né? Olha lá, ó. Então, 1940, 1950, manutenção corretiva. Eu só vou consertar o equipamento depois que ele falhar. Todos os equipamentos desgastam com a idade, e por isso falha. Olha a visão, está parecendo uma visão das indústrias brasileiras, né? Não, se um carro ele é antigo, ele vai estragar. Não, meu carro já tem 10 anos, por isso que ele vai estragar, ele vai estragar. Essa filosofia de tudo que é velho estraga. Por isso que a gente vê empresas hoje, vamos falar aí da Vale do Rio Doce. A Vale, né? A Vale é do Petrobras também, é uma das empresas do Brasil que possui essa filosofia de quinta geração, tá? Quase de quinta geração. Ou seja, não é porque o equipamento ele é velho, ele não pode, ele precisa, não é porque o equipamento é muito antigo, ele falha muito, que ele não possa ter confiabilidade.
Então, a filosofia deles baseia muito sobre isso. Então, a gente teve a segunda geração, a terceira geração, a quarta... Olha, a terceira geração, a gente estava ali na manutenção, já tinha no nosso pensamento que a preditiva, ela já estaria auxiliando as nossas empresas. A quarta geração, que agora ali a gente está tentando fazer o renascimento da indústria 4.0, e a quinta geração, que estamos vivendo ela hoje, que é o monitoramento da condição on e offline, a participação efetiva no projeto, aquisição, instalação, comissionamento, operação e manutenção dos ativos. Ou seja, se eu tenho um equipamento, eu acompanho ele o tempo todo. Ele está cheio de sensores que nos dizem constantemente as temperaturas, que nos dizem constantemente o índice de vibração desse equipamento e por aí vai. Certo? Entendendo melhor? Então, a gente tem a primeira geração, segunda geração, terceira geração. A primeira geração finalizou, né? Lá no século XIX, com o advento da mecanização, iniciou e já era, né? Só naquela situação. Não, só vamos consertar se quebrar. Vamos lá para a segunda geração. Começa a partir da Segunda Guerra Mundial e cresce a necessidade de uma maior disponibilidade e confiabilidade na busca de maior produtividade. A terceira geração, a gente lembra que surge no final da década de 70. Nessa fase, uma paralisação de produção afeta custos e qualidade dos produtos. O conceito e a prevenção já não são suficientes. Gente, a gente está falando da mudança de filosofia por quê? Enquanto a gente estava ali na segunda geração, primeira geração, vamos pensar que a gente tivesse uma indústria, certo? A gente tinha uma indústria e essa indústria ela era produtora única na cidade. A maioria das indústrias. Elas tinham só, vamos pensar, tinha uma fábrica em Araxá. Essa fábrica ela produzia alimentos e só tinha ela. Né? Vamos pensar no laticínio Jussara ali. Né? Só tinha ele, não existia outros. Hoje, né? Depois, década de 70, década de 80, se você não tem um produto para entregar para seu cliente, o que esse cliente vai fazer? Ele vai correr atrás de outro, ele não vai querer nem saber se o seu equipamento está parado, ou se você tem produção ou não, quando é que você vai produzir, né? Então, a partir lá da terceira década de 70, começaram a preocupar, porque a gente já tinha várias empresas concorrendo pelos mesmos clientes. Na terceira geração aqui, 1970 e 1980, também a gente já vê que já começava a nascer a TPM, né? A manutenção produtiva e colocando a manutenção comum das atividades principais do processo produtivo. E a quarta que começou ali já com sistemas, né, de manutenção inteligente, com máquinas e equipamentos que indicam as condições anormais, uma lâmpada acendendo, né? Demonstrando para o processo que aquilo estaria com problemas. E hoje vem aquele caso que eu tinha comentado com vocês, né? O cara está andando ali dentro da fábrica com um tablet, o tablet ele já indica qual parte do equipamento que já está necessitado de correção, né? Aí o cara com a preditiva aqui, ele consegue, às vezes, fazer o diagnóstico da falha e se verificar. Essa falha, ela vai ocorrer daqui a quanto tempo? Então, eu consigo agora começar a prever, né, com recursos tecnológicos, se eu posso, né, atrasar o conserto desse equipamento para que a gente possa ter esse equipamento funcionando até o momento real, ou seja, que aquela vida útil verdadeira do nosso equipamento vai terminar. O volume de manutenções corretivas diminui, a manutenção preditiva ganha força devido à utilização de sensores, dispositivos conectados através de computação em nuvem,
que geram grande volume de informações que será trabalhadas preditivamente. O desafio para o setor de manutenção é avançar o uso de tecnologia em toda a sua estrutura. Isso é o que viria a seguir. Bom, pessoal, vamos ver esse caso aqui. Vamos fazer um estudo de caso aqui. A gente vai ter uma empresa, tá bom? A gente está falando voltando lá no laticínios, né? Uma indústria de laticínios com uma produção diária de processamento de 200 mil litros de leite. E esse laticínio, ele precisa atender seus clientes. Bom, qual que é o nosso problema, né, aqui hoje? A empresa está passando por um momento de desorganização em seu processo de produção. Está parecendo uma empresa brasileira. Apresenta algumas falhas na entrega, na qualidade, impacto negativo no meio ambiente, por causa de problemas na gestão de manutenção. Gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave. Por que é muito grave? Um dos casos que a gente vê no Brasil é que essa situação da gestão da manutenção, ela não é levada a sério. Eu não sei, eu falei para vocês ontem que 53% das empresas brasileiras não conhecem a disponibilidade do seu equipamento. Para você ter uma ideia, 81% das empresas, eles não conhecem a confiabilidade dos seus equipamentos. Outra situação, a maioria das empresas, 62%, eles não têm um budget para manutenção. O que é um budget? Um dinheiro, né? Um investimento que eu posso ter para eu ter o conserto desse equipamento lá para o ano que vem. Alô? Ih, ripou já. Zebrou. É a chuva, né? Não. É a chuva, ué. Ô, Samuel, vai lá girar a manivela. Taca carvão lá no. Ô, Fábio. Cadê o Wesley? Ô, Fábio. Agora eu sou um cara sério agora. No CS, Tá mais tarde, depois da aula, né? eu... Agora eu sou um cara sério. Ah, opa! Que isso? E aí, bom? Nossa, Wesley, parece que você tá mais clínico. Cadê o consultor ortobom? Desde ontem me responde. Esse Bruno é prosa ruim demais. Olha ele aí. Ô, pessoal, eu falo que já volta já. Não, Fábio, desliga esse ventilador aí, ué. Ou muta o microfone, sei lá. Tá quente demais, velho. Não, tô bufando o microfone aí, Deus me livre. Ah, não, Pato, fica ativo, sou. Preguiço. Presente, Badia.
Você tá querendo saber quem que é o consultor ortobom, Bruno? Que Segredo. É o Felipe. Por quê? Cara, é prosa ruim, viu, velho? Ele vende colchão agora? Não só colchão, vende cabeceira também, vende box, travesseiro, fronha, edredom. Aonde, gente? Ué, na ortobom, caralho. É verdade? Oi, amiga, você não veio ligar na câmera, não? Não. Nossa, gente, onde você está conseguindo um biquinho assim? Também quer? Ô, Ed, saudade da Marcelinha, hein? Que Léo? Saudade do Senna, mano. Também, mano. Pois é, ué. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Valeu, Taylor. Bora lá, né? 3G mesmo. Ver o quê? Gente, então, isso é um problema muito sério, né? Porque a gente viu que a maioria das empresas que a gente tem no Brasil, que a maioria das empresas que a gente tem no Brasil, 62% não conhecem, né? Não fazem nenhuma intervenção nos seus equipamentos. E isso torna passível de que, se eu não conheço meus equipamentos, eu não sei para onde estou indo. Não tenho direção, não tenho meta. Estou sem estratégia para o futuro do nosso equipamento, para o futuro da nossa produção. Certo? Então, se o nosso laticínio está com problema, vamos pensar. Ele apresenta falhas na entrega, na qualidade, nos impactos negativos no meio ambiente, por causa de problemas na gestão de manutenção. Está perdendo competitividade no mercado, porque sua produtividade está abaixo da esperada em relação aos concorrentes. O primeiro desafio é compreender o que é manutenção industrial e quais são as suas interferências no processo produtivo, por que é importante desenvolver uma gestão da manutenção. Ontem vocês responderam essa pergunta, tá bom? Ao entendermos, então, isso aqui é basicamente uma resolução daqueles exercícios que a gente fizer. Ao entendermos esses aspectos de gestão, podemos compreender as melhores técnicas a serem aplicadas no desenvolvimento de estratégia de manutenção. Resolvendo a nossa situação, manutenção industrial, o que é? É a responsável por garantir o funcionamento dos equipamentos utilizados pela empresa em situações normais de qualidade, produtividade e segurança. Quais que são as interferências que essa manutenção industrial ela pode trazer para a gente? A atuação correta da manutenção possibilita que a empresa tenha vantagens competitivas com relação aos seus concorrentes, com produtos de qualidade e custo competitivo. Para escolher as melhores estratégias para a manutenção, deverão ser levados os seguintes fatores: tipos de processo, quais que são as metas a serem atingidas, qual a criticidade dos equipamentos que compõem o processo. A minha equipe está capacitada para fazer a manutenção? E quais que são as ferramentas e equipamentos disponíveis para o nosso processo? Certo? Outra pergunta que vocês responderam: qual que é a importância da gestão da manutenção? Para escolher as melhores estratégias para a manutenção, deverão ser levados
tipo de processo, meta a ser atingida, criticidade dos equipamentos que compõem o processo, capacitação da equipe de manutenção, ferramentas e equipamentos disponíveis. Então, isso seria a importância que a gente tem do nosso processo. Eu vou conseguir ter estratégia, vou conseguir ter lucrabilidade, eu vou estar à frente dos nossos concorrentes. Se eu estou à frente dos nossos concorrentes, quer dizer que meu cliente, ele pode estar satisfeito, né, com nossa entrega, com o nosso produto. Bom, o tipo de manutenção que a gente precisa fazer ali, então, naquele laticínio, gente, que a gente sabe que ele está com problema. Para definir o tipo de manutenção a ser utilizado, é importante levar as seguintes informações. Os equipamentos que são gargalos, né, que é o primeiro caso, eles deverão ter um tratamento especial, já que a disponibilidade deles terão que ir no máximo. Os equipamentos com redundância, ou seja, conserta e estraga, eles precisam ter alguns substitutos, né? E estrutura dos equipamentos para identificar o melhor tipo de manutenção a ser aplicada. Então, quando a gente vê uma indústria brasileira aí, a gente precisa, então, estar correndo atrás. O que é melhor para cada processo? O que pode ser melhor para a indústria do laticínio que a gente estava buscando ali? Gente, hoje eu não vou entrar nisso, mas amanhã a gente vai entrar em sistema de manutenção, certo? A gente precisa conhecer o que é, né, o sistema de manutenção, os objetivos, os componentes do sistema de manutenção e a construção do sistema de manutenção. Ou seja, como que eu vou planejar a produção do nosso processo? Após essa situação, pessoal, a gente vai estar entrando, então, daqui a pouco, na manutenção na gestão de manutenção. Por enquanto, a gente está vendo os nossos conceitos. Como que eu vou calcular, como que eu vou ter o gerenciamento da manutenção dentro lá da nossa Mosaic de forma coerente? Primeiramente, a gente conhecer essas terminologias. Depois, a gente entrar na fase de todos os equipamentos. Qual que vai ser o tipo, o método de manutenção que vai ser melhor para o nosso processo. O exercício, sim. O exercício a gente vai... Acho que eles não estão inerentes à próxima etapa do nosso slide, certo? Então, pode responder sim os exercícios hoje. Pessoal, é isso. Amanhã a gente topa de novo. Eu preciso que vocês deixem para mim no chat, beleza? O nome de todos vocês, beleza, Tainá? Ok? Eu vou fazer modificação lá. Eu tinha deixado só até às 17 horas. Eu vou lá no Forms e vou modificar, vou deixar vocês responderem até amanhã. Beleza? Os exercícios. Se sim, estava lá até às 17, isso mesmo. Ok, Wesley? Então, todo mundo light. Então, por favor, coloca o nome de vocês aqui no chat, beleza? Só colocar presente que eu sei que eu consigo puxar a lista de chamada de todos vocês que estão aí. Ok? Um abraço para vocês. Até mais. Fala, Samuca. Vou falar. Tem como você conferir, por favor, se deu certo lá as atividades? Porque está constando como pendente ainda. Deu sim, o Samuel. Tá feito? Deu atividade, pessoas, perguntas. Ô, Christian, Oi, pode falar. eu queria te perguntar, que eu estava fazendo a atividade hoje,
E defina capabilidade mesmo? Isso, capabilidade. Beleza. Você encontrou esse termo? Encontrei. O único termo assim que eu tô mais na dúvida seria a manutenção controlada. Isso, cara. Top, top. Ô, Christian, tá tudo dentro daquelas normas, né? Tá tudo dentro. Quem tá perguntando? A Vanessa. Vanessa, sim, tá dentro da norma 5426. Tá certo. Então. Beleza? Ô, Christian, Ô, mais alguém? Eu, Jonathan? MTF, lá tem uma pergunta de como pode ser calculado. Eu não achei a fórmula. A número 1 está como? Define o tempo médio até a falha e como o tempo pode ser calculado. Eu não achei a fórmula. Certo, é uma formulazinha. Assim, eu vou... Ô, Samuel, o seu fórmula está aqui, beleza? Tudo beleza. Ô, Jonathan, eu já te envio aí, beleza? Oi, Pode ser envia pelo no WhatsApp, grupo lá, né? ô Crítico, isso Pode aí ser, já ajuda pode todo ser, mundo. pode ser. Ok, tamo junto. Jonathan, se eu respondi algumas perguntas, fica salvo. Ô, Jonathan, cuidado aí, tá? Geralmente o Forms, pode acontecer de se ele cair, ele não salva. Beleza? Pode acontecer de não ficar salvo. Gente, não esquece de deixar o nome aí, viu?